De manhã também eu fiz a breve meditação também. Eu gosto muito de falar das parábolas, né? De manhã foi uma parábola e esta é outra parábola. Nós já ouvimos bastante falar desta parábola, né? Só que a parte que vai ser falada hoje é só uma palavra e está mais para o final desse texto. Todos acharam, amém? Lucas 15, do 11 ao 32, é a parábola do filho pródigo. Até de manhã o pastor falou alguma coisinha sobre o filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou, e não queria entrar saído, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar. Pai, neste momento, peço a tua direção e a tua orientação para a explanação da tua palavra, Pai. Que eu não fale aquilo que eu queira falar ao teu povo, mas o teu Santo Espírito fale através de mim, Pai. Nos usa, Senhor, a cada dia onde estivermos, Pai. Muitas vezes achamos que somos fracos, não temos capacidade, mas nós somos escolhidos do Senhor, e o Senhor tem capacitado os seus escolhidos, Pai.
Obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade, Pai. E onde eu estiver, eu esteja falando do Teu amor, eu esteja sendo o Teu servo, fazendo a vontade do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, nós poderíamos tirar proveito de muitas coisas boas aqui desse texto. Poderíamos falar do filho que se arrependeu e voltou, gastou tudo aquilo que ele tinha. Podíamos falar do pai que estava ansioso, esperando pela volta dele. Mas eu quero falar daquele filho que ficou, que era o mais velho. E ele teve ciúmes quando o irmão retornou. Mais precisamente, ele teve inveja. Se nós olharmos na palavra de Deus, muitos textos na Bíblia falam sobre a inveja, né? Mas o que é inveja? Inveja é um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. E de tirar essa mesma coisa da pessoa, fazendo com que ela fique sem. É um sentimento gerado pelo egocentrismo e pela soberba de querer ser maior e melhor que todos, não podendo suportar que outrem seja melhor. Esta origem da palavra inveja latina, invidere, que significa não ver, com o tempo essa definição foi perdendo o sentido e começou a ser usado ao lado da palavra cobiça, que culminou então no sentido que temos hoje. E como nós temos visto essas invejas, né? Muitas vezes no trabalho a pessoa é promovido, o outro vem e fala, mas essa pessoa não merece. Ele faz isso, ele faz aquilo. É inveja. E eu passei a semana inteira meditando nesse texto, né? E falando, e pensando, né, comigo, né? Eu tenho que falar, mas eu tenho que ver também se eu não estou fazendo também isso, né? E eu confesso para vocês que eu tenho feito coisas semelhantes à inveja também, né? Então aqui é uma reflexão para todos nós. Às vezes a pessoa compra um carro novo, em vez de você falar Deus abençoe, você vê de outra forma, né? Às vezes a pessoa consegue um trabalho novo, nós falamos não merece, né? Mas e o que a Bíblia nos ensina, né? Provérbios 14:30 fala, a inveja é como um veneno. Um coração cheio de graça e do amor de Deus alimenta a vida e o seu próprio corpo. Dá uma boa saúde e longa vida. Mas o homem que inveja a felicidade e a prosperidade dos outros é presa da sua própria alma. E não apenas desperdiça a sua carne, mas enfraquece e consome as partes mais fortes de seu corpo. Os seus ossos são como a traça dentro dele. A gente tem visto, nesse caso aqui, muitas pessoas que conhecem pessoas que se deu bem na vida e às vezes se encosta naquela pessoa, né? E tudo que ele fala só para engrandecer aquela pessoa. Queira ou não, você está tendo inveja, porque você está esquecendo de viver a sua vida, de batalhar, de trabalhar, para estar falando aquela pessoa que você conhece que é teu amigo. Marcos 7:21-23, a inveja não é de Deus. Nenhum cristão é um filho de Deus se não está liberto da inveja. A inveja não é de Deus. O cristão que inveja a outra pessoa está imunda e nojenta diante de Deus. Para nós refletirmos, né, se nós estamos sendo invejosos, nós somos nojentos perante Deus. 1 Coríntios 13:4, onde há inveja não há amor. Jesus ensinou que a lei cumpre em sua totalidade. Se amarmos o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força e toda a nossa mente, e amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. A Bíblia também diz que o amor não inveja,
Como eu posso chamar a mim mesmo de filho de Deus se eu invejo o seu próximo? Se nós temos amor do coração, pode ter certeza que a inveja ali não habita. Nós temos amor com o próximo, né? Então nós temos alegria de ver as pessoas bem, crescendo profissionalmente, espiritualmente, se dando bem. Se nós não temos amor, nós damos espaço para a inveja, por exemplo, né? E o que causa a inveja? Êxodo 20:17 diz: descontrolado desejo de ganho material. Nas civilizações antigas, uma prática comum entre os homens era matar o seu vizinho a fim de possuir algo que lhe pertencia à vítima. Isto poderia ser o gado, a riqueza e provavelmente a mulher do outro homem. A falta de realização material e carnal levava-os à inveja contra os outros. Nos nossos dias nós temos visto isso acontecer, não foi só lá no passado. Hoje nós vemos filhos matando os pais, filhos matando os avós, pensando na herança às vezes, num seguro de vida, às vezes faz um seguro para matar a pessoa e o seguro está no seu nome. Recentemente, se não me engano, o mês passado, assim, é uma tragédia, né, para o nosso povo, né, a situação que nós vivemos de drogas, a situação difícil que se encontra no nosso país. E na fronteira entre o Brasil e Paraguai, houve uma chacina lá de um cara que era muito grande aí no meio da droga, né? Ele foi executado. O carro dele era duplamente blindado, né? Aí os outros com uma arma, eles falam, acho que P-50, que consegue derrubar avião, parou do lado e matou aquele cara, porque era a cobiça, né? Era a inveja daquele cara, porque ele era um cara muito forte, infelizmente, na área da droga, né? Ele não era um cara que trabalhava em prol do povo, ele trabalhava para destruir as famílias, né? 1 Samuel 18 é o sentimento de insegurança e inferioridade. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Saul se sentiu inseguro e inferior quando viu que as pessoas receberam Davi como um herói. Davi ganhou graça aos olhos do cidadão que Saul não pôde conquistar. Isto o intimidava tanto, que a partir daquele dia ele tentou matar Davi. Eles eram da mesma turma, do mesmo povo, né? Mas só porque um foi mais agraciado pelo povo, o outro sentiu ciúmes e tentou matá-lo, né? E por fim, a ganância por fama. Mateus 27:18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Aí aqui nós falamos de Jesus, né? Jesus era um fariseu também. Ele era mestre da lei. Mas ele era diferente dos outros líderes judeus. Jesus falava com autoridade. Multidões iam após ele. Jesus realizou milagres que os outros não fizeram. Pense, você se sente inferior quando você vê os outros mais abençoados do que você? Muitos cristãos estão perseguindo a fama. É aí que está o perigo, né? Nós estamos aqui para servir a Deus, independente se vamos ser vistos pelos homens servindo a Deus ou não. O importante é que Deus está vendo, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Não busquemos glórias humanas, busquemos a glória de Deus. E como superar isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Ele atenderá às suas necessidades. É servindo a Deus cada dia, orando, jejuando,
estudando a sua palavra, é que nós vamos conseguir vencer, colocando nele tudo aquilo que é ruim em nós, para que ele limpe, que ele purifique nossas vidas. Nossa segurança não deve derivar de nossos títulos e posições. Deus deve ser a fonte de nossa segurança. Muitas vezes nós colocamos a segurança no nosso carro, nos nossos braços, mas a nossa segurança é Jesus. Não se compare com os outros, se alegre com o que você já tem. Então Deus tem dado aquilo que nós precisamos diariamente. E se nós estivermos com Ele, no tempo e na hora certa, as bênçãos vêm, as vitórias vêm, é só nós esperarmos no Senhor. E o que Deus diz sobre a inveja? Deus diz que a inveja é pecado. A inveja é um sentimento forte e mau, que a pessoa tem de querer possuir o que é dos outros. É um sentimento egoísta por parte da pessoa. Este sentimento nos leva a pecar, a fazer coisas que até podem ser condenadas pela lei. Quando o apóstolo Tiago fala sobre as guerras que acontecem, ele diz que elas são o resultado de um coração invejoso. Por isso é muito importante tomar cuidado com esse sentimento. E nós temos visto aí ao longo dos tempos a guerra entre países, os que são são jovens há mais tempo. Nós lembramos, União Soviética e Estados Unidos eram duas potências mundiais, né? Uma querendo ser melhor que a outra. Infelizmente ou felizmente a União Soviética hoje já nem existe mais, né? É Rússia. Acabou-se aqueles países, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos ainda existe e hoje ainda quer dominar o mundo, né? E aqui algumas pessoas que tiveram problema por causa da inveja na Bíblia, né? Por isso que eu falo, né, que eu escolhi aquele texto, mas os textos que aqui tem poderiam ser usados também. Então, cada um de nós temos isso. Como diz, né? Nós temos o bem e o mal. Aquilo que nós estivermos alimentando, aquilo vai prevalecer, né? Que não seja a inveja que prevaleça na nossa vida, né? E aqui tem mais alguns textos da Bíblia que fala sobre a inveja, né? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Às vezes a gente se sente até mal das pessoas que ficam invejando da gente, né? Às vezes você não quer nem ver aquela pessoa, né? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Leitura dos Salmos 73, 21 e 22. O Salmo 37, de 1-3 diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenham inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Provérbios 3, 31 e 32 diz: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Provérbios 24,
19 e 20 diz: Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Romanos 13, 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tito 3, de 3 a 6 diz: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 1 Pedro 2,1 diz: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A Bíblia também nos diz que devemos ter um tipo de amor tão perfeito quanto o que Deus tem por nós. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se comporta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Ter inveja indica que não estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. A Bíblia nos diz que devemos estar satisfeitos com o que temos, pois Deus nunca vai nos deixar ou abandonar. E muitas vezes nós não esperamos o agir de Deus e queremos fazer da nossa maneira. Eu sempre tenho falado aí, depois dá errado, às vezes nós vamos culpar a Deus porque não deu certo. Ele tem o tempo certo, Ele tem a hora certa. Para combater o sentimento de inveja, precisamos nos tornar mais como Jesus e menos como nós. Deixar de ser o eu, e Jesus com certeza se manifestará através de nós. Podemos fazer isso ao estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Podemos conhecê-lo mais através de estudos bíblicos, oração e de ir à igreja. À medida que aprendemos a servir a outras pessoas, ao invés de nós mesmos, nossos corações começam a mudar. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. E aí eu procurando um texto que fala sobre a inveja, né, naquela reflexão diária que o pastor me deu, né? Eu sempre faço essa leitura de manhã. Aí o reverendo Hernandes, ele fala: a inveja nos leva a não só desejar o que é do outro, mas ser quem o outro é e tem. A inveja produz em nós um sentimento de desvalor. Passamos a nos ver como um lixo e a nos entristecer pelo sucesso do outro. A inveja é visão distorcida da realidade e nos leva a lutar contra as pessoas que deveríamos amar. A inveja é uma ingratidão contra Deus, pois Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e nós somos uma pessoa única e singular no universo. Devemos viver livres da inveja e comprometidos com o amor, pois a inveja destrói, mas o amor edifica. Amém? Esta é a minha mensagem deste
último dia que estarei aqui, mas com certeza, quando eu estiver aqui em Votorantim, eu quero estar aqui com os irmãos, tá?